Bom dia, turma. Nós vamos dar início agora a uma aula de ciências do nono ano e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre funções químicas. Quem tem livro encontra esse conteúdo no capítulo 13, a partir da página 214. O que são as funções químicas? Funções químicas podem ser definidas como um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, nós agrupamos essas substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes em determinados grupos. Nós vamos estudar as seguintes funções químicas: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E essas funções também podem ser chamadas de funções inorgânicas ou funções minerais. Na aula de hoje, nós vamos nos deter a aprender sobre os ácidos. Os ácidos estão muito presentes no nosso cotidiano. Então, nós encontramos ácidos no suco de limão, por exemplo, na laranja, no vinagre, e encontramos ácido, inclusive, dentro do nosso corpo. Então, compondo lá o suco gástrico, que fica no estômago, nós temos o ácido clorídrico, que vai ajudar lá a auxiliar na degradação das partículas de alimento. Então, nós encontramos ácido, inclusive, compondo líquidos encontrado no nosso corpo, como é o caso do suco gástrico. Nós vamos estudar os átomos de acordo com a definição que foi dada pelo químico sueco Arrhenius. Então, Arrhenius verificou que algumas substâncias, quando em solução aquosa, ou seja, quando dissolvidas em água, tinham a capacidade de conduzir correntes elétricas, e que outras substâncias, quando dissolvidas em água, não conduziam correntes elétricas. Para as substâncias que dissolvidas tinham a capacidade de conduzir corrente elétrica, Arrhenius explicou o seguinte: ele justificou essa capacidade de conduzir corrente elétrica da seguinte forma: que essas substâncias, ao se degradarem, formavam íons. Lembram dos íons? Quando um átomo ele ganha ou perde elétrico, ele então deixa de ser eletricamente neutro e assume carga. E a presença desses íons nessa solução era o que possibilitava a condução de corrente elétrica. Vamos ver um exemplo, então, do HCl. Quando em solução aquosa, então, quando dissolvido, quando misturado na água, vai produzir o H+, e o Cl-. Então, aqui nós temos um íon e aqui nós temos um íon. Aqui um cátion e aqui um ânion. Essa quebra da molécula HCl, então a quebra da molécula gerando íons, é o que nós chamamos de ionização. E a partir desse conceito de ionização, nós temos um outro conceito que é muito importante quando nós estudamos ácido, que é o grau de ionização. O grau de ionização ele é representado pela letra alfa, então a primeira letra do alfabeto grego, e ele vai representar a porcentagem de moléculas de ácidos que, quando dissolvidas em água, sofrem ionização. Então, de todas as moléculas lá que foram dissolvidas em água, quantas delas, qual a porcentagem dessas moléculas que de fato vão sofrer ionização, que de fato vão formar íons. É isso que o grau de ionização ele vai nos mostrar. Vamos ver um exemplo. Então, nós temos uma fórmula para representar, para fazer esse cálculo do grau de ionização, e essa fórmula é a seguinte: nós então colocamos o alfa aqui, que vai representar o grau de ionização, e fazemos uma divisão do número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas totais dissolvidas. Então, vamos a um exemplo. Se de cada 100 moléculas de HCl, 95 se ionizam em água, qual o seu grau de ionização? Então, nós colocamos a fórmula aqui, o alfa, que vai representar o grau de ionização. Na parte superior, nós vamos colocar o número de moléculas ionizadas. Então, ele diz que dessas 100 moléculas, 95 se ionizam. Então, aqui em cima, nós vamos colocar o 95. E ele fala que o total de moléculas é 100. Então, 95 dividido para 100. Fazendo essa divisão, nós vamos ter o valor de 0,95. O grau de ionização ele é representado em porcentagem, então nós transformamos esse valor aqui em porcentagem. 0,95 vai ser igual a 95%.
Então, o grau de ionização do HCl é de 95%. Então, o grau de ionização, repetindo, ele vai representar a porcentagem de moléculas de um ácido que, quando dissolvido em água, sofre, de fato, ionização. Dessa forma, nós podemos definir os ácidos como sendo compostos que, quando em solução aquosa, ou seja, quando dissolvidos em água, se ionizam e produzem como íon positivo apenas o cátion e hidrogênio. Então, essa é a definição de ácido que nós vamos utilizar. Quando em solução aquosa, quando dissolvidos em água, vai produzir um único tipo de cátion, que vai ser o H+. Na verdade, o que acontece é que esse H+, esse cátion hidrogênio que é produzido, ele não fica livre lá na solução. Ele vai se unir com uma molécula de água e vai formar o H3O+, que é conhecido como hidrônio ou hidroxônio. Mas, por conveniência, nós usamos só o H+. Mas, em solução, na verdade, ele vai se unir com a água e vai formar o hidroxônio. Então, quais são as características gerais dos ácidos? Então, como nós vimos, para ser ácido, quando essa solução, quando essa substância é dissolvida, quando ela está em solução aquosa, ela vai produzir um único íon positivo, que é o cátion H+. Tem que produzir o cátion H+, vai ser o único cátion produzido para que nós tenhamos um ácido. Quando em solução aquosa, há a condução de corrente elétrica. Então, nós temos a produção, quando essa substância ela se dissolve em água, nós vamos ter a produção de íons. E isso vai possibilitar a condução de corrente elétrica. Além disso, os ácidos, eles apresentam a característica de serem azedos. Então, se você lembrar do suco de limão, da laranja, do vinagre, você pode perceber que esses componentes que têm ácido na sua composição, eles têm sabor azedo. Só que é muito importante destacar uma coisa: você não pode sair provando qualquer substância para saber se ela para saber se ela é azeda ou não, para classificá-la como ácido. Existem ácidos que são extremamente tóxicos e corrosivos, então é muito perigoso você sair experimentando substâncias para tentar determinar o que elas são. Isso não é uma coisa muito coerente, muito sábia de se fazer, que pode causar sérios prejuízos à saúde. Nós podemos classificar os ácidos de acordo com vários critérios. Nós vamos fazer essa classificação de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Nós podemos fazer a classificação dos ácidos de acordo com a presença ou ausência de oxigênio. Nós podemos classificar os ácidos de acordo com o grau de ionização. E nós podemos classificar os ácidos de acordo com a volatilidade. Então, vamos ver cada uma dessas classificações. De acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Então, dependendo do número de hidrogênios que vão ser ionizáveis, nós podemos classificar os ácidos em monoácidos. Nos monoácidos, a molécula vai produzir apenas um H+. Então, na ionização, a molécula vai produzir apenas um cátion hidrogênio. Como exemplo de monoácidos, nós podemos citar o HCl e o HNO3. Então, observem aqui de novo esse processo de ionização do HCl. Então, nós temos aqui o HCl. Em solução aquosa, dissolvido em água, ele vai produzir H+, mais Cl-. Então, aqui nós temos um cátion e aqui nós temos um ânion. Observem que na dissolução dessa molécula foi produzido apenas um H+. Então, aqui na frente nós temos o número 1, tá? Então, nós só temos um H+. Se foi produzido apenas um H+ nesse processo, nós dizemos que o HCl é um monoácido. A mesma coisa no caso do HNO3. Vai ser produzido um único H+. Nós temos também os diácidos. Nos diácidos, nesse processo de ionização, a molécula vai produzir dois H+. Então, nós temos aqui o H2SO4 e o H2CO3. Então, vamos ver o exemplo aqui do H2SO4. H2SO4
Quando em solução aquosa, quando misturado lá com a água, dissolvido em água, vai produzir 2H mais H2, perdão, H mais SO4, 2 menos. Então, observem que aqui nós vamos ter 2H+, tá? Por isso, diácido significa 2. Nós podemos também ter os triácidos. Então, nesse processo de ionização, vai ser produzido 3H+. Como exemplo de triácido, nós podemos citar o H3PO4 e o H3BO3. Tá? Então, em solução aquosa aqui, vou liberar 3, cada um vai liberar 3H+. E nós temos os tetrácidos. No processo de ionização dos tetrácidos, a molécula vai produzir 4H+. Então, nós temos como exemplo de tetrácidos o H4P2O7 e o H4SiO4. Então, nessas moléculas aqui, vão ser liberados, cada uma vai liberar 4 moléculas de H+. Nós podemos classificar os ácidos também de acordo com a presença ou ausência de oxigênio. Existem ácidos que nas suas moléculas não apresentam, a molécula não vai apresentar o oxigênio, e existem ácidos que têm o oxigênio compondo a molécula. Quando nós temos essa ausência de oxigênio, então quando na molécula não há essa presença do oxigênio, nós dizemos que esses ácidos são hidrácidos. Então, os hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio na sua molécula. Como exemplo de hidrácidos, nós podemos citar o HCl, o HBr e o H2S. E nós temos os oxiácidos. No caso dos oxiácidos, nós vamos ter o oxigênio presente na molécula desses ácidos. Como exemplo, nós podemos citar o HNO3, o H2SO4 e o H3PO4. Então, observem que aqui nós temos oxigênio, enquanto nos hidrácidos não há oxigênio na molécula desses ácidos. Nós podemos classificar os ácidos de acordo com seu grau de ionização. Então, os ácidos eles podem ser classificados em fortes, moderados ou fracos, de acordo com o grau de ionização. Os ácidos classificados como fortes são aqueles que têm um grau de ionização maior que 50%. Exemplo, o HCl, que nós já vimos e já sabemos seu grau de ionização. O HCl tem um grau de ionização de 95%, então maior que 50%. Como o grau de ionização dele é maior que 50%, nós dizemos que o HCl é um ácido forte. Nós temos ácidos também classificados como moderados, que são aqueles que têm um grau de ionização que é maior que 5% e menor que 50%. Como exemplo de um ácido classificado como moderado, nós temos o HF. O HF tem o seu grau de ionização de 8%. E nós temos também os ácidos fracos, que vão ter um grau de ionização menor que 5%. Como exemplo, nós podemos citar o HCN. O alfa do HCN, o grau de ionização, é de 0,008%. Então, tenham cuidado. Quanto maior for o grau de ionização, maior será a condutibilidade elétrica, pois o ácido vai possuir mais íons dissolvidos em solução. O grau de ionização ele vai nos dizer, se nós compararmos, por exemplo, um ácido forte e um ácido fraco, ele nos indica que o ácido forte tem um maior grau de ionização. Nós vamos ter mais íons quando esse ácido está em solução aquosa. Enquanto que um ácido fraco, nós vamos ter menos íons sendo formados já em solução aquosa. O grau de ionização ele não está relacionado com a periculosidade desses ácidos. Nós não podemos dizer, por exemplo, que um ácido forte é mais corrosivo, é mais perigoso do que um ácido fraco. Isso não está relacionado. O grau de ionização ele só vai dizer qual a porcentagem de íons que foi formado naquela solução aquosa de acordo com o número de moléculas que foram dissolvidas. Apenas isso, não está relacionado com a periculosidade do ácido. Por exemplo, nós temos aqui esse ácido, que é considerado um ácido fraco. Seu grau de ionização é de 0,008.
Contudo, esse ácido aqui é extremamente tóxico, tá? Então, cuidado para vocês terem bem claro o que significa o grau de ionização. No caso dos oxiácidos, nós determinamos se esse é um ácido forte, fraco ou moderado, usando a seguinte forma. Então, lembrem que os oxiácidos são ácidos em que o oxigênio está presente na composição da molécula desses ácidos. Então, quando nós temos oxigênio envolvido, como nós sabemos se o ácido é forte, fraco ou moderado? Nós podemos usar essa fórmula aqui. Então, nós temos o número de átomos de oxigênio presente na fórmula do ácido menos o número de átomos de hidrogênio. Então, nós vamos realizar essa subtração. Vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos o HClO4. Então, observem que ele é um oxiácido, tem um oxigênio aqui nessa molécula. Nós vamos fazer essa subtração. Então, 4 menos 1. 4, que é o número de átomos de oxigênio, vem aqui, menos 1, que é o número de átomos de hidrogênio. Então, aqui nós temos 1 hidrogênio e 4 oxigênios. 4 menos 1 vai dar um valor de 3. O valor de 3, isso significa que esse ácido é um ácido muito forte. Para o HNO3, então a mesma coisa, um oxiácido, nós temos oxigênio aqui na molécula desse ácido. Nós vamos fazer a subtração entre o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Então, 3 oxigênios aqui, menos 1 hidrogênio. 3 menos 1, nós vamos ter número 2. Quando o número for igual a 2, nós temos um ácido forte. Próximo exemplo, H3PO4. 4 oxigênios menos 3 hidrogênios. 4 menos 3, 1. Quando o resultado for de 1, esse ácido vai ser moderado. E, por último, o H3BO3. Então, 3 oxigênios menos 3 hidrogênios. 3 menos 3, 0. Esse ácido vai ser considerado um ácido fraco. Nós temos uma exceção para essa regra, que é o caso do ácido carbônico. Então, H2CO3. Se nós fizermos essa subtração, então 3 menos 2, nós vamos ter o resultado de 1. Pela regra, ele deveria ser um ácido moderado. Contudo, o gás carbônico, o ácido carbônico, aliás, é classificado como um ácido fraco. Então, ele é a exceção para essa regra. Se atentem para essa exceção. Nós podemos classificar os ácidos também de acordo com a volatilidade. Então, nós temos os ácidos fixos e os ácidos voláteis. Os ácidos fixos são aqueles que não evaporam com muita facilidade, então a gente tem mais dificuldade para assumir a forma de vapor, o estado de vapor. Como exemplo, nós podemos citar o H2SO4. Já nós temos ácidos, por outro lado, que têm uma facilidade maior em passar para o estado de vapor. Eles volatilizam, eles evaporam com muito mais facilidade, que é o caso do HNO3, tá? Então, nós temos os fixos, que não evaporam com facilidade, e nós temos os voláteis, que têm maior facilidade para evaporar. Nomenclatura. É importante também que nós saibamos dar nomes a esses ácidos. Então, nós separamos a nomenclatura de ácidos em a nomenclatura para os hidrácidos, então, ácidos que não têm oxigênio na composição da molécula, e os oxiácidos, que são aqueles que apresentam oxigênio na composição da molécula do ácido. Então, nós damos nomes de formas diferentes para esses dois grupos. Vamos começar pelos hidrácidos, que é bem mais fácil. Então, para dar nome aos hidrácidos, nós utilizamos a seguinte sequência. Nós usamos a palavra ácido, mais o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos aqui o HCl. Então, observem que aqui nós temos hidrácidos, não tem oxigênio na composição da molécula desses ácidos. E nós vamos dar o nome para ele da seguinte forma. Então, nós iniciamos com a palavra ácido aqui, mais o nome do elemento. O nome do elemento que está ligado ao hidrogênio. Nós temos aqui o cloro. Então, ácido, cloro, terminação hídrico. Essa junção vai formar a palavra clorídrico.
Então, o nome desse ácido é ácido clorídrico. Observem aqui a terminação, o sufixo. Outro ácido, o HF. Então, ácido, aqui nós temos ligado ao hidrogênio o flúor. Flúor mais hídrico vai formar a palavra fluorídrico. Então, aqui nós temos o ácido fluorídrico. HBr, nós temos a palavra ácido aqui. Aqui nós temos o bromo. Bromo mais hídrico, ácido bromídrico. Aqui nós temos o H2S. Cuidado com a nomenclatura desse ácido. Então, aqui nós temos o enxofre. Mas, quando nós vamos dar nome para esse ácido, nós usamos o seu nome, a base do seu nome em latim. Então, lembrem que enxofre vem de sulfur. Então, nós vamos usar essa palavra, essa nomenclatura do latim para dar nome para esse ácido. Isso acontece em alguns casos. Então, nós temos ácido, aqui nós temos o enxofre, né? Então, sulfur mais hídrico, ácido sulfídrico. E nós temos agora, por último, o HCN. Aqui nós temos carbono e nitrogênio, tá? Então, carbono e nitrogênio vai formar o radical cianeto. Então, para dar nome a esse ácido, nós vamos usar como base esse radical cianeto. Então, HCN, ácido, cianeto, mais hídrico, cianídrico. Então, observem que nós temos no início sempre a palavra ácido, o nome do elemento está ligado aqui a esse hidrogênio e a terminação hídrico. Todos eles levam a mesma terminação, o mesmo sufixo de hídrico. Essa é a nomenclatura para os hidrácidos. Outra coisa, observem que todos eles começam com hidrogênio. Essa é uma característica de ácido. Então, para os ácidos inorgânicos, nós podemos identificar que nós estamos diante de uma função ácida porque nós vamos ter um início da molécula com o hidrogênio. Já a nomenclatura para os oxiácidos é um pouquinho mais complicada. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber para dar nome aos oxiácidos é determinar o NOx. Existem diferentes formas de nomear os oxiácidos, mas nós vamos aprender essa forma que acredito que seja uma forma mais fácil, mais simples, que vai facilitar a nomenclatura dos demais oxiácidos. Então, primeira coisa que nós temos que saber, determinar o número de NOx. O que é um NOx? O NOx é o valor da carga elétrica que um elemento possui quando ele está ligado a outro átomo. Nós temos alguns elementos que têm um NOx fixo. Os elementos da família 1A têm NOx mais 1. Os elementos da família 2A têm NOx mais 2. O alumínio vai ter NOx mais 3. O hidrogênio e o oxigênio, que com frequência aparecem nas moléculas que nós vamos ver, eles têm NOx, na maioria dos casos, o hidrogênio vai apresentar o NOx mais 1 e o oxigênio vai apresentar o NOx menos 2. É importante que vocês decorem isso, que vocês tenham em mente esses NOxes, principalmente oxigênio e hidrogênio. Então, na maioria dos casos, o hidrogênio vai ter NOx mais 1 e o oxigênio vai ter NOx menos 2. Então, vamos ver como é que nós determinamos o NOx. Nós temos que descobrir o NOx desse elemento central. Então, nós temos hidrogênio, manganês e oxigênio. Do hidrogênio, como eu falei para vocês, normalmente ele é mais 1. E do oxigênio, normalmente menos 2. Nós precisamos, então, descobrir o NOx do elemento central, que está ligado ao hidrogênio e ao oxigênio, manganês nesse caso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o índice por esse valor de NOx. Então, aqui nós temos o índice 1. Ele não está aparecendo, mas nós já sabemos que ele está aqui. Então, 1 vezes mais 1 vai dar mais 1. Esse aqui eu não sei o que é, abaixo, olha aqui. Aqui nós temos o 4. Então,
4 vezes menos 2, nós já sabemos que na maioria dos casos o oxigênio vai ter NOx menos 2, então nós vamos fazer essa multiplicação. 4 vezes menos 2, menos 8. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Então nós vamos igualar a zero. E para que essa equação aqui ela seja igual a zero, nós precisamos encontrar esse valor aqui. E no final, essas cargas elas têm que se anular. Então, vamos pensar. Aqui nós temos o mais 1 e aqui nós temos o menos 8. E tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Qual o número que eu posso colocar aqui que somado com o mais 1 dê o valor de mais 8 para que eu possa cancelar com este menos 8? Então, vou repetir. Qual o número que nós podemos colocar aqui para ser o valor do NOx do magnésio, do manganês, aliás, para que, somado com esse mais 1 aqui, nós tenhamos um valor de mais 8. Mais 8 com menos 8, nós vamos ter um valor de zero. Então, eu preciso de um número para somar aqui com esse 1 e ter mais 8. Se eu já tenho 1 para mais 8, eu preciso de mais 7. Então, o número vai ser mais 7. Mais 7 mais 1, eu vou ter o valor de mais 8. Abaixo esse menos 8 aqui, mais 8 menos 8 igual a zero. Então, eu descobri que o NOx do manganês vai ser mais 7. Ok? Mais um exemplo. Então, aqui nós temos o HNO3. Nós já sabemos que o hidrogênio tem NOx com frequência mais 1 e o oxigênio menos 2. Nós precisamos determinar o NOx desse elemento central aqui. Então, 1 vezes mais 1, mais 1. Esse daqui eu não sei o que é, abaixo. 3 vezes menos 2, menos 6. Esqueci de igualar, mas tudo isso daqui tem que ser igual a zero, tá? Igual a zero. Qual o número que eu posso colocar aqui, que somado com 1 mais 1, me dê um valor de mais 6 para todo esse sistema ser igual a zero, para essa equação ser igual a zero? Eu preciso do número mais 5. Então, mais 1 mais 5 vai me dar o valor de mais 6. Abaixo esse menos 6 aqui, nós temos mesmo números com cargas opostas, então cancela e eu vou ficar com o valor de zero. Então, o NOx do nitrogênio aqui nessa molécula é mais 5. Depois que nós determinamos o NOx do elemento central, nós precisamos saber se essa nomenclatura vai levar prefixo e sufixo. E para isso nós utilizamos essa tabelinha aqui. Então, de acordo com o NOx, nós vamos ter prefixo e sufixo, ou em alguns casos nós não vamos ter prefixo, mas nós vamos ter o sufixo. Então, é importante saber o NOx do elemento central para saber se ele vai ter prefixo e se ele vai ter o sufixo, qual sufixo que ele vai receber. Depois disso, nós vamos escrever o nome do ácido da seguinte forma: ácido mais o prefixo, quando houver, mais o nome do elemento central, mais o sufixo. Então, vamos ver um exemplo. Aqui nós temos o H3PO4. H3PO4. Nós vamos determinar primeiro o NOx desse elemento central, que é o fósforo. Então, H3PO4. Já sabemos que do hidrogênio é mais 1 e que do oxigênio é menos 2. Então, vamos multiplicar. 3 vezes mais 1, mais 3. 4 vezes menos 2, menos 8. E eu não sei o do fósforo. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, qual o número que eu posso colocar aqui, que somado com esse mais 3, me dê um valor de mais 8 para que eu possa cancelar com esse menos 8 aqui? Então, eu preciso do número mais 5. Então, mais 5 mais 3, eu vou ter um valor de mais 8. Abaixo esse menos 8, sinais iguais, carga oposta, eu vou ter um valor de zero. Então, eu descobri que o NOx do fósforo é de mais 5. Muito bem. Depois que nós já sabemos qual o NOx do fósforo, nós vamos consultar essa tabelinha aqui. Se ele tem NOx mais 5 ou mais 6, ele não vai ter prefixo, nós não vamos ter prefixo, e nós vamos usar o sufixo ico. Então, aqui, sem prefixo e com o sufixo ico. Então, nós vamos dar o nome para esse ácido.
Então, seguindo essa regra, primeiro a palavra ácido, depois o prefixo, nesse caso nós não temos prefixo, mais o nome do elemento central, que nesse caso é o fósforo, mais o sufixo, que nesse caso é o ico. Então, ácido fosfórico. Então, o nome desse ácido aqui é ácido fosfórico. Mais um exemplo. Então, nós temos aqui o HClO. Vamos determinar o NOx do elemento central, que é o cloro. Então, o hidrogênio é mais 1, do oxigênio menos 2, eu preciso determinar o NOx do cloro. 1 vezes mais 1, mais 1. Do cloro, eu não sei. Do oxigênio, 1 vez mais 2, 1 vez menos 2, menos 2. Tudo isso igual a 0. Então, qual o número que eu preciso colocar aqui para somar com esse mais 1 e ter um valor de mais 2 para poder cancelar com esse menos 2 aqui? Esse valor é o mais 1. Mais 1, mais 1, mais 2. Abaixo esse menos 2, sinais, números iguais com sinais opostos, eu vou cancelar e vou ter um valor de 0. Então, para o cloro, aqui nessa molécula, eu vou ter o NOx de mais 1. Vamos consultar agora a nossa tabela. Se o NOx do elemento central é mais 1, eu vou ter tanto prefixo quanto sufixo. Então, nós vamos dar nome para esse ácido. Seguindo a regra, ácido mais prefixo mais nome do elemento central mais sufixo. Então, palavra ácido, prefixo tem? Sim. Nesse caso, pro NOx mais 1, o prefixo é hipo. Então, hipo aqui. Nome do elemento central mais o sufixo, que nesse caso é oso. O elemento central é o cloro, cloro mais oso, cloroso. Então, o nome desse ácido é ácido hipocloroso. Nós temos algumas exceções a essas regras, e as exceções mais famosas são a do ácido carbônico e do ácido bórico. Então, vamos ver por que eles são exceções a essa regra. Aqui nós temos a molécula de H2CO3. Se nós fizermos essa regra, nós vamos descobrir que o NOx do carbono é mais 4. Então, se é mais 4, ele não tem prefixo e ele deveria ter o sufixo oso. Mas, como eu falei, essa é uma exceção à regra. Mesmo tendo um NOx de 4, ele não vai receber o sufixo oso, e sim o sufixo ico. Então, aqui nós vamos ter o ácido carbônico, não o ácido carboso. Carbonoso, que seria carbonoso, tá? Então, essa daqui é uma regra, é uma exceção a essa regra. Então, em vez de ele receber o sufixo oso, ele vai receber o sufixo ico. E aqui nós temos o ácido carbônico. Outro exemplo de exceção a essa regra é o ácido bórico. Então, nós temos o H3BO3. Se nós seguíssemos a regra, nós íamos descobrir que o NOx desse elemento aqui do boro é mais 3. E ele deveria ter o sufixo oso também. Só que ele não vai receber o sufixo oso, ele vai receber o sufixo ico. Então, o nome desse ácido vai ser ácido bórico, tá? Então, com terminação ico em vez de terminação oso. Bem, turma, por hoje é só e até a nossa próxima aula.